Hoje, né, nós vamos falar sobre a consolidação, né, do regime de Venizelos, o regime republicano, né, ou pelo menos a tentativa de consolidação desse regime, e também das iniciativas políticas e sociais do governo de Venizelos, né? No encontro passado, espera só um pouquinho, porque tá, antes que comece a gravar o som aqui também, desculpa. No encontro passado, nós vimos que Venizelos retornou ao país e recebeu uma votação bastante expressiva, né, para desenvolver o seu plano, né, de governo, né, que na sua concepção da sua política era de construção de um Estado-nação moderno, com desenvolvimento econômico, político e social. Falamos também das inúmeras medidas que adotou para homogeneizar, né, o país dentro da linha nacionalista e da formação dos Estados-nações da época, né? E falamos particularmente, né, em torno da integração nacional que se tentou, das assimilações das novas populações que ao longo da história foram sendo incorporadas nesse século XX, né? E também da construção de uma identidade nacional. Uma das questões também que a gente colocou, né, que nós falamos na reunião passada, foram das dificuldades enfrentadas pelo governo, mas também e principalmente dos efeitos adversos, né, dessa homogeneização nas populações, né, de refugiados e nas minorias. Na visão de Venizelos, também, uma das medidas que nós já conversamos a respeito foram dos novos atores na cena política assim que ele assumiu, que era o Partido Comunista, né, grego, né, o papel como novo ator, associações de trabalhadores e sindicatos, e medidas que ele adotou para que, enfim, implementar seu governo e, de alguma forma, limitar a ação das associações dos sindicatos e dos partidos comunistas, ao mesmo tempo que ele tentava, né, dava espaço para a organização. Ao longo do seu governo, né, a gente viu essas duas questões sendo colocadas, numa onde havia um incentivo, de alguma forma, dessas associações, e o próprio surgimento que as forças sociais e políticas da época e a ideologia que permeava, de alguma forma, a Europa, né, com seus movimentos sociais, e, ao mesmo tempo, mais para o final, para implementar as suas medidas, né, e o seu programa político, ele instituiu leis como o dionômio, né, que a gente não conseguiu traduzir, colocaram como apelido, fazendo a tradução do grego para o português, mas, na realidade, era uma lei, né, que atingia basicamente as associações e o próprio Partido Comunista, que trouxe grandes conflitos na Grécia a respeito, né? Na visão de Venizelos, né, era necessário adequar o país a uma nova era. Ele tinha como objetivo explorar o potencial de desenvolvimento dos novos países que haviam sido anexados ao longo desse período, e o que permitiria um crescimento econômico nacional, né, e reforçaria o progresso econômico do país. Ao mesmo tempo, as medidas de segurança social ofereceriam, na concepção dele, uma proteção à população atingida por sucessivas guerras, enquanto cuidava para que todos tivessem acesso à educação, independente de origem, o que possibilitaria a ascensão social e ofereceria, quer dizer, mão de obra qualificada, né, para esse novo momento econômico grego.
na concepção dele também, tudo isso contribuiria para consolidar a democracia moderna burguesa. Enfim, nós vamos ver isso, de alguma forma nós abordamos na reunião passada, e a gente vai ver que entre um ideal, o que ele colocava, né, quais foram as consequências disso do ponto de vista político, do ponto de vista de implementação, né, na realidade, e as contradições que essas próprias ações trouxeram e que desembocaram, evidentemente, no final do governo, numa série de problemas, de contradições, levando, em 1935, à ditadura na Grécia. Uma das primeiras coisas que ele fez, né, ele instituiu uma série de leis. Isso, só relembrando, que é do período de 1928 a 1932. Então, uma das medidas adotadas foi de consolidar a República, né, na realidade, com instrumentos, né, para fortalecer a democracia, com o medo de que para que o Estado não se dividisse novamente, né? Isso já vinha de um contexto de polarização e de cisma nacional que ocorria em 1915, etc. Isso a gente sabe. Então, ele adotou duas medidas assim que ele assumiu. Uma foi as eleições do Senado, né? Como eu disse, uma das prioridades do governo foi o fortalecimento das instituições democráticas. As eleições para o Senado estavam já atrasadas, elas aconteceram em 21 de abril de 1929 e garantiram a continuidade da popularidade do governo. Do total, nas eleições do Senado, do total de 92 cadeiras, os venizelistas eles ganharam 78, né? E os antivenizelistas, 12. E o Partido Rural, 2. O Senado, que contava com 120 membros, foi complementado com 18 senadores representantes de organizações profissionais, cerca de 4/5 de venizelistas. E o Konduriotis foi eleito, né, pelo Parlamento e Senado como presidente da democracia, depois de ocupar o cargo provisoriamente por 5 anos. Ou seja, ele realmente tentou fortalecer a democracia e tentou também uma unificação, quer dizer, manter o chamado governo, né, onde as forças que antes estavam polarizadas pudessem estar unidas novamente numa espécie de acordo nacional. Outra medida que também foi tentada foi a instituição do Conselho de Estado. De acordo, quer dizer, que é um conselho que já existia desde o século XIX, mas que ele era acionado em determinados momentos da história, né? Até vale um dia um estudo específico sobre esse Conselho de Estado, desde quando ele foi formado no século XIX, tentando, enfim, sendo usado de uma forma para apaziguar ânimos. De acordo com os artigos 102, 105 e 114 da Constituição da República, Venizelos provocou a aprovação da Lei Orgânica 3713 sobre o Conselho do Estado em 17 de maio. Em 1929, aconteceu a abertura oficial das audiências do tribunal. Durante a primeira reunião, né, e o presidente eleito na época do tribunal foi o Constantino Rakhtivan, tanto ele como o Venizelos delimitaram em seus discursos solenes a missão primordial da nova instituição, que incluía o controle dos atos administrativos e, através dele, o cumprimento da administração de acordo com as leis. Esse conselho, na realidade, tinha como objetivo você ter realmente um controle sobre atos administrativos, porque existiam muitas queixas naquela época, né? E ele,
quer dizer, tanto que uma das críticas que se fazia ao Venizelos era de que ele colocou nesse conselho... Tem um barulho, algum problema aí? Vocês estão ouvindo direito? Sim, surgiu esse barulho. Bom, parou. Parou, mas estranho. Eu não estou conseguindo, eu só tenho com a tela compartilhada, então estou achando muito estranho isso. Ele segue gravando. Mas bom, vamos lá. Então, uma das críticas que se fazia é que o Venizelos colocou só gente que era partidária, né, da sua política. Só que ele colocou foi indicado esse Constantino Hartmann para ser o presidente, e logo uma das primeiras ações dessa administração, né, foi anular uma série de ações realizadas pela administração, né, que os membros do Conselho consideraram ilegais. Então, segundo para o Venizelos, isso foi até bom para ele, porque ele mostrou, de alguma forma, que o conselho que estava sendo instituído não era apenas pro forma, só para aprovar os atos, né, da sua administração, mas era, com essas atitudes de mostrar, de caçar uma série de ações, mostrava que ele realmente era uma forma de fiscalização do seu próprio governo, né? Então, ele fez com que a própria oposição, de alguma forma, refluísse, né, com relação às críticas que estavam sendo realizadas. Outra questão importante de estudar a realização desse seu programa foi a política agrícola, né? O eixo central da política agrícola do governo Venizelos, como já dissemos, era aumentar a produtividade e a economia rural. Deve-se, só considerando que a economia agrícola naquela época estava atrasada em todos os aspectos em relação a outros países, mesmo de países vizinhos, né, com possível exceção a da Albânia. O déficit alimentar do país era enorme, apesar do país ser rural. Uma série de projetos foram, então, implementados nas planícies de Salônica, Séris e Drama, ao norte da Grécia, né? Quase 3 milhões de hectares seriam entregues à colheita após a conclusão dos projetos. Simultaneamente, a solução do problema alimentar visavam também melhorar as condições de vida dos refugiados que se estabeleceram no norte da Grécia. Esses projetos eram de longo prazo e concebidos para possibilitar a melhoria final da produção agrícola. Deve-se notar que, pela primeira vez, foram feitos esforços para o tratamento científico das culturas na Grécia. Infelizmente, todo esse esforço planejado coincidiu com 3 safras ruins consecutivas e a crise econômica de 29, que será visto em detalhes, né, no próximo seminário. Né? E a crise, quer dizer, elas fizeram com que os produtos agrícolas, né, caíssem, os preços, né, caíssem drasticamente. Além disso, eu acho que aí está a grande... Espera aí, que agora... um dos grandes méritos desse planejamento, embora haja algumas contradições nesse processo, foi a grande reforma educacional, né? Realmente uma revolução na educação, segundo, né, alguns. Durante o último período do governo, a educação voltou a ser uma de suas prioridades imediatas. O que quer dizer é que a prioridade da educação sempre foi algo que nos governos de Venizelos anteriores sempre esteve presente. Só que, dessa vez, como ele tinha assim, ele estava bastante voltado para as questões internas, e ele, dentro do programa dele, nesse
esses 4 anos de governo, a educação realmente foi uma prioridade, né? E a gente vai ver o porquê. Durante esse período, quer dizer, a educação voltou a ser uma de suas prioridades imediatas. Em 2 de abril de 1929, o ministro da Educação, na época, o Condicas, tendo como seu relator o posterior sucessor no ministério, que era o Jorge Papandreou, que foi quem implementou de uma forma mais efetiva essa reforma, apresentou ao parlamento uma série de medidas, entre elas a do ensino fundamental e médio, que tornaram-se leis estaduais. Na época, na apresentação que ele fez, no relatório, né, que ele apresentou no Congresso, ele dizia o seguinte: a reforma educacional deve abordar 2 questões críticas: deficiências do sistema educacional atual e as oligarquias existentes. Deve fornecer treinamento aos professores e considerar que 95% do povo grego encontra-se marginalizado, apesar de ser um Estado democrático. Deve também tomar providências para que os cidadãos da República Grega estejam preparados suficientemente para a vida econômica. Isso foi apresentado ao Congresso em 1929, é um pequeno trecho, e, evidentemente, o plano de reforma tinha, assim, dezenas de páginas, mas eu tirei só um trecho para mostrar um pouco da preocupação que eles tinham, né, do intuito que eles tinham nessa reforma. A política educacional de Venizelos tinha como eixo central, principal, a conquista dos 6 anos primários obrigatórios, né? Ele servia conscientemente para os objetivos de assimilação das outras nacionalidades ou dos que falavam línguas diferentes. A meta era construir 3.041 escolas entre 1928 e 1932. O Estado comprometia-se também com a supervisão e os cursos de educação, enquanto os programas do ensino fundamental e do ensino médio passam a estar sob o controle do Ministério da Educação. Em 1928, para se ter uma ideia, de 6 milhões de habitantes existentes, 36% eram homens, 36% dos homens eram registrados como analfabetos, enquanto uma taxa muito maior de analfabetismo era observada entre as mulheres. 64% das mulheres eram analfabetas. De acordo com o relatório geral do Ministério, em 2029, cerca de 200 mil crianças não frequentavam a escola, isso em 1929. Dos que frequentavam, apenas uma pequena porcentagem ia para o ensino secundário e ainda menor para o superior. A grande massa de alunos, após o estudo obrigatório de 6 anos, era direcionada para a produção sem nenhuma preparação. Uma série de leis foram implementadas. O conteúdo dessas leis pode ser resumido da seguinte forma, na área de educação: orientação mais prática da escola, obrigatoriedade universal de 6 anos de educação, estabelecimento de uma escola secundária de 6 anos, com ramificação de estudos após a 2ª série, predomínio da instituição de pré-escola, educação e cuidar da educação do corpo docente, estabelecimento do ensino médio prático e escolas profissionais técnicas inferiores, cuidar da educação das meninas, pessoas que ultrapassaram a idade escolar, com escolas noturnas, e crianças especiais. Em 1930, essas leis foram complementadas pelas leis de Papandreou, agora ministro da Educação, para edifícios escolares, livros e programas de ensino médio. A estrutura do sistema educacional 6 mais 6 anos, que substituiu a antiga estrutura educacional, que era de 4, 3 mais 4, agora inclui jardim de infância de 2 anos, escola primária de 6 anos, escola obrigatória e 6 anos de ginásio ou liceu prático, após exames de admissão. Foram também implementadas escola para meninas e uma série de escolas profissionais na área de agricultura, artesanato e doméstica.
com duração de estudos de 2 a 3 anos, bem como instituições de ensino superior, após exames. E estabeleceu-se a língua demótica nos primeiros 4 anos do ensino primário. Eu acho que aí é um ponto, Domingos, que a gente estava na reunião passada, nós estávamos conversando, por que será só por 4 anos, né? Que ele estabeleceu, e podia ter estabelecido, enfim, por mais anos, quais foram as dificuldades. Existia uma fortíssima resistência com relação à língua do demótico. Desde o começo do século XX, né, existia uma profunda luta entre o demótico e a cafarévosa, né? A demótica era a língua popular, e eles tinham uma grande resistência, mas eu penso que imagino que a alegação para esses 4 anos, e o Papa Andreus, na realidade, foi o mentor, né, disso, da lei, foi que, para que as crianças que não falavam, tinha crianças que só falavam o demótico, tinha crianças que não falavam nem o grego demótico, mas que conviviam, então seria muito mais fácil assimilar a língua e transformar, dar uma certa identidade única a todos através do demótico, e não através da cafarévosa, que pouquíssimos poderiam ter acesso. Então, o Jorge Papandreou, na época, ele, na lei, ele acrescentou na lei apenas uma palavra, o quê? E que mudou, com uma vírgula, mudou a concepção da lei. Porque na lei dizia que a língua grega, o que é o E, né? A língua grega era a cafarévosa. Só que ele colocou entre a língua grega, né, na lei, também, o E, né, e a cafarévosa. Quer dizer, ele com uma palavra apenas, né, ele conseguiu mudar o sentido e isso passou como lei. E aí se instituiu o demótico. Então, mas não sem grandes conflitos, porque, na época, tanto a Faculdade de Filosofia, né, da Universidade de Atenas, como a própria igreja, realmente se manifestou, né, reagiu de uma forma bastante violenta na época, né, questionando essa mudança de regra. Essa é outra questão que vale a pena, a questão entre as duas línguas, né, a popular e a cafarévosa, ser aprofundado no futuro, né? Eu acho que valeria a pena. Enfim. Voltando, quer dizer, a questão é assim, a reforma, quer dizer, toda essa existente em 1929, ela estava intimamente ligada a esforços de reformas anteriores, né, de 1913, de 1917. Ela foi considerada realmente progressista, embora tenha gerado grandes reações contra, né? Enfim. Uma outra questão dentro da reforma educacional foi e aí, em função particularmente da reação das universidades com relação ao demótico e a essa reforma, foi a instituição do comissário de governo nas universidades, né? Que foi por lei. A universidade, quer dizer, finalmente, por lei, né, que no entanto, considerou-se minar a autonomia dessas instituições, né, pelo menos é assim que eles viram. E tanto na Universidade de Atenas como na Universidade de Salônica, para ter um supervisor do Ministério da Educação dentro dessas universidades. E foi por isso que foi instituído esse comissário de governo, né? O primeiro indicado para ocupar essa posição foi um matemático, né, grego e amigo de Venizelos, Constantinos Karatheodori.
a quem o político cretense havia atribuído em 19 a organização da Universidade Jônica de Esmirna, e mais tarde a Universidade de Salônica. Desta forma, quer dizer, com essa instituição e, de alguma forma, com essa intervenção dentro das universidades, foi possível fazer essa reforma, né? Os desdobramentos, né? Os desdobramentos políticos da época e, particularmente, a retirada dos liberais, né, do Partido Liberal, em 1932, não permitiram a consolidação e expansão da reforma da forma como ela havia sido proposta, né? Outras reformas, né? Acho que existem várias questões que contribuíram também dentro desse projeto de reforma geral de ordem social e política. Em 1930, no dia 5 de fevereiro, as mulheres alfabetizadas passaram a ter direito ao voto, medida que não estabeleceu, é claro, a plena participação das mulheres na esfera pública da vida, mas foi um começo, né? Outras medidas foram a legislação trabalhista grega, né? Pondo em vigor um quadro de proteção adaptado à evolução da produção. Durante o período de 1911 a 1915, leis sobre saúde e segurança no trabalho foram aprovadas, feriados obrigatórios e horário comercial. Para especialistas, né? Condições de trabalho para mulheres e menores, compensação no caso de acidentes e resoluções, né, dos conflitos laborais, através dessa legislação trabalhista. Enquanto as expensões de trabalho e a fiscalização do Estado, né, possibilitou essa implementação desse direito de trabalho. Foram substituídos também antigas associações por sindicatos separados, né, por segmento de trabalhadores, né, de acordo com seus interesses, para apoiar os interesses dos trabalhadores. No segundo período, quer dizer, de 28 a 32, lançou-se as bases da Seguridade Social. Igualmente decisivas foram as intervenções dos governos de Venizelos no campo do direito civil, ou seja, a legislação que rege a propriedade e as relações de família entre os indivíduos. Como o próprio Venizelos havia apontado, desde o primeiro momento de sua chegada à Grécia, a manutenção de regulamentos anacrônicos foi um obstáculo para o desenvolvimento econômico e intelectual. Então, no curto prazo, votaram-se leis que substituíram ou modernizaram instituições obsoletas, divórcio, testamento, juros, bem como as leis que introduziram novas instituições, adaptando, né, tecnologia, desenvolvimento tecnológico, responsabilidades por danos, né, de veículos, propriedades, etc. Ou mesmo de ética social, como herança do cônjuge e propriedade de direitos autorais. No longo prazo, eles aceleraram os procedimentos para a elaboração de um novo Código Civil, a fim de substituir em sua totalidade a grade de regras que já existiam desde, né, que eles colocavam como regras bizantinas. Em suas reuniões, de fato, o próprio primeiro-ministro muitas vezes participou ativamente deste comitê, né, dando apoio, né, aos progressistas, aos atuais professores e juízes. Em 1930, Venizelos estabeleceu a possibilidade paralela de realizar um casamento civil, que eventualmente só foi implementado 52 anos depois. Ao mesmo tempo, né, em que existiam todas essas reformas do ponto de vista de lei, né, no direito civil e trabalhista, você teve um plano de construção viária extremamente ambicioso, né, e que possibilitou mudar um pouco as relações rural-urbanas, né? Foram 1.950 quilômetros de novas estradas disponibilizadas para a economia durante a tetraetia, ou seja, os 4 anos de governo.
Foi a primeira vez que o Estado procurou atingir pequenos assentamentos intervenções significativas também foram feitas nos portos, na criação de prédios públicos. Essa política veio apoiar a grande reforma educacional, na qual importantes transferências de um grande número de alunos, cerca de 40% do ensino médio, para o ensino técnico profissionalizante. Enfim, infelizmente, quer dizer, esse programa ambicioso, eficaz, né, dos liberais, caiu no meio da crise econômica, que criou problemas insuperáveis. Ao mesmo tempo, enquanto tudo mostrava que as tensões políticas podiam ser superadas, elas foram reacendidas com a contribuição do próprio Venizelos e as conhecidas e destrutivas diferenças pessoais e microegos que existiam ao longo da história, né, do cisma nacional. Enfim, como resultado, esses 4 anos tão eficazes terminaram com esforços, né, para formar um outro governo ecumênico que se concentrasse mais nos equilíbrios internos e nas conveniências políticas. Antes de concluir, né, sobre a questão do governo Venizelos, e vamos levantar algumas questões para reflexão, eu queria falar um pouco desse período, porque foi um período muito conturbado, embora seja considerado um período de ouro, porque existiu uma certa estabilidade, né, política, que em alguns momentos o Venizelos conseguiu, no começo, ter uma unidade, de alguma forma, ter uma preponderância e uma harmonização para que todas essas medidas fossem implementadas. Com o passar do tempo, com a crise econômica de 29 e com as dificuldades e os conflitos e as polarizações existentes, conflito de interesses, o mundo continuava caminhando para um momento bastante caótico. E é interessante como as artes, né, na Grécia, elas floresceram de uma forma muito importante, né, na história da arte e da cultura grega. O enterro, né, final da grande ideia, né, e a catástrofe de Esmirna forçou, de alguma forma, os gregos, forçou a redefinir a sua própria identidade. Então, você teve vários artistas, né, e escritores que entraram em contato com a Europa e tentaram conseguir, né, tentaram combinar a maneira grega, modernismo com tradição, cosmopolitismo com localidade, e expressando também o inconsciente coletivo dessa época, né, da geração de 30. A geração dos anos 30 descobriu, admirou e amou a cultura popular grega em todas as suas manifestações, do folclore local aos pintores anônimos, né? Então, aqui a gente tem alguns, esses aqui são os escritores, e essa geração de 30, não podemos esquecer, que deu 2 prêmios Nobel para a Grécia, do ponto de vista literário, né? Você tem um Egonópolis, que foi um grande poeta e pintor grego, e você tem o Teófilos, que era um pintor popular grego, da ilha de Mitilene. Ao mesmo tempo, você tinha assim, realmente uma classe artística ousada, né? Ela estava em busca, né? E acho que o surrealismo, que expresso pelo Egonópolis, traz um pouco a necessidade de buscar outros recursos, porque a realidade era muito dura naquela época.
E não podemos esquecer também que os refugiados, né, trouxeram o rebético e que, nessa época, florescia, né, os grandes compositores gregos desse movimento musical popular, né? Enfim, mas era só para dizer que, quer dizer, como a arte sempre tenta superar, né, enfim, e buscar respostas para os momentos difíceis que cada país vive. Talvez o caos provoque realmente uma maior criatividade e uma maior renovação de alguns, né, princípios, enfim. Infelizmente, como eu já disse, né, o plano foi realmente plano proposto, né, que propunha, na realidade, uma série de modificações e de uma estabilidade política e econômica de longo prazo para ser implementado. Só que, quer dizer, não se contava, né, com as condições econômicas, com o crack de 29, e também não se contava, além com as forças existentes dentro da Grécia e os seus conflitos, que eles se acerraram. Acho que aqui é Venizelos, né? E esse é o Papandreou, Jorge Papandreou, que implementou efetivamente a questão da educação, né? Das reformas de educação, naquilo que foi possível no período existente. Mas eu penso que um dos pontos importantes para a gente refletir é assim: o Venizelos, até determinado ponto, ele conseguiu uma unidade. À medida em que ele foi tomando atitudes e se isolando, e ele se isolou, quer dizer, se isolou do seu partido, ele foi tomando atitudes ditatoriais. Ele desconsiderou até os seus próprios pares. E aí, neste isolamento, ele veio vindo, e junto com a crise econômica existente, que ele não percebeu, né? Eu acho que ele confiava, né? Ele tinha umas ligações grandes com a Grã-Bretanha, e ele confiava nos britânicos de que lhe dariam, continuava achando que jamais o trairiam. Ele acabou se isolando e tomando atitudes que o isolou internamente. E aí, quando ele viu que a crise, a ponto de chegar a uma falência na Grécia, ele voltou atrás e pediu de novo a formação de um governo ecumênico, tentando a formação de um governo ecumênico. Só que o Partido Popular, né, que na época estava sob o comando do Tsáudaris, se recusou, disse que não, porque eles já tinham um plano para as novas eleições. Então, eles não queriam o governo ecumênico, de jeito nenhum. E aí, o Venizelos, ele, mais uma vez, ao longo desses últimos 2 anos, no embate dele com o Partido Popular, foi muito grande, porque ele considerava, ele levantava as sombras, normalmente, né, que já existiam dentro da polarização entre os dois partidos. Uma forma de se defender, ele propôs a questão ecumênica, a formação de um governo ecumênico. O Partido Popular não aceitou. E aí ele levantou mais ainda a sombra e a polarização, porque ele acusava, daí voltou de novo aquela questão de acusar o governo da época, naquela época do Partido Popular, de ter sido o causador da catástrofe de Esmirna, de ter sido enfim,
quer dizer, de ter contas, né, e de ter nas suas costas as contas da questão da catástrofe de Esmirna e da questão dos refugiados e do desastre que foi a operação né, do exército grego na Turquia, em 1922. Então, isso apenas reacendeu as diferenças, né, e reacendeu as sombras. E isso se refletia na questão quer dizer, na questão política, de uma forma geral, dentro do parlamento, né, fora do parlamento, onde os partidos, né, se buscavam, enfim, pensando já nas próximas eleições, buscando seus nichos eleitorais. Enfim, ele tentou até renunciar, né, como uma manobra tática, em maio de 32, né, mas a manobra dele realmente fracassou, né? Em 5 de junho, ele foi obrigado a formar novo governo, daí só com membros do Partido Liberal, né? E, realmente, à medida em que as eleições foram se aproximando, ele também reavivou essa questão, tentando colocar a questão do cisma nacional, de novo, né? Como eixo central, para que não se desfizesse o Estado, para que não se dividisse o Estado. Então, as eleições que aconteceram em setembro de 32 mostram exatamente a polarização existente. Os liberais ficaram com 34% e o Partido Popular ficou com 33,80%. Quem cresceu nesse processo foi o Partido Rural, né, o AC, e o Partido Comunista Brasileiro, o Partido Comunista Grego. Enfim, penso que há pontos de reflexão o que poderia ter sido feito diferente, para que não chegássemos no ponto em que se chegou. A intenção dele inicial era, digamos assim, de construção de um grande país, né, e resolver os problemas realmente que estavam candentes, problemas sociais grandes, né, de assentamento dos refugiados, de desenvolvimento econômico. Só que eu penso que a arrogância, e é isso que talvez a gente possa conversar, discutir, que a arrogância do poder, na medida em que ele foi se isolando e tomando medidas sem considerar os outros, sem considerar os seus aliados, e inclusive do seu próprio partido. Então, isso talvez tenha causado todos os problemas subsequentes. Poderia ter sido diferente? A polarização entre liberais e populares, né, polarização entre os dois partidos, é um problema que foi se desenvolvendo desde 1915 e que veio, na realidade, só foi solucionado com a Guerra Civil Grega, depois da Segunda Guerra Mundial. Poderia ter sido evitado? É algo para a gente conversar a respeito. A polarização, ela trouxe, evidentemente, não só as questões da própria arrogância do poder, mas também talvez de conflitos difíceis de resolver que existia entre a velha Grécia e as terras que haviam sido incorporadas, né, na expansão territorial, inclusive da Primeira Guerra Mundial. Então, com o governo desses 4 anos, que trouxe uma certa estabilidade, ao mesmo tempo, quer dizer, você trouxe, na medida em que os conflitos foram crescendo, ou você trouxe acertos, né? Acertos de contas de sangue. Você tinha, de um lado, do Partido Popular relembrando que os
os que haviam sido executados, os 6, né, responsáveis pela catástrofe de Esmirna, e que isso não deveria ter ocorrido. Por outro lado, você tinha do lado do Partido Liberal, lembrando-se inúmeras pessoas que haviam sido executadas também por razões políticas ao longo desse período. Então, buscava-se um acerto de contas, né? Um acerto de contas de sangue. Existia muito ódio sendo propagado ainda. E as atitudes, né, de dirigentes não eram atitudes que não incentivavam não o esquecimento, que esquecer acho que ninguém esquece, mas o perdão. Existia, sim, um incentivo ao ódio ainda, né? Talvez pelos acontecimentos muito recentes. Enfim, existiam também outros conflitos de grupos de interesses, né? Por exemplo, entre os produtores agrícolas e o empresariado. Existiam conflitos entre os próprios produtores agrícolas, né? Com algumas medidas favorecendo os que produziam trigo, esquecendo-se daqueles que produziam uvas, né? Enfim, isso também trazia um grande, assim, só aumentava a insatisfação social, né? E, ao mesmo tempo, você tinha um custo de vida elevadíssimo que afetava a população de uma forma geral, né? Existiam muitas desigualdades sociais também. Enfim, houve uma série de medidas adotadas pelo governo que, pensando, né, na necessidade de um país, mas que tinha um custo social muito grande. E também isso não foi considerado. Enfim, são coisas que eu acho que são pontos de reflexão, né, e que trazem quer dizer, que se assemelham, que parece que a história ela se repete nesse processo. Queria falar um pouco, antes de encerrar, também sobre o Venizelos, né? Ele como ser humano, como homem, particularmente. Aí essa é a esposa dele, Helene, né? Que ele casou com ela em 1921, se eu não me engano, a data. Essa foi já a segunda esposa dele. Mas entre a primeira, que foi realmente, né, lá atrás, em que ele teve filhos e tudo mais, e que morreu muito cedo, e que, pelo jeito, foi o grande amor da vida dele, ele não casou, depois ele não casou mais. Só em 1921 ele vem a casar com a Helene. Dizem as más línguas que ele tinha um caso, antes, né, de casar com essa Helene, com uma moça cretense, que eles mantinham uma relação e igual ele, particularmente, era apaixonado por ela. Só que, quando ele se autoexilou na França, em 24, ele simplesmente optou por casar com a Helene, que na realidade já conhecia e que sempre estava por perto e tentando conquistá-lo, e era uma mulher muito rica, e ele resolveu casar com ela exatamente porque não tinha... ele estava numa situação econômica muito difícil lá na França. E como ele almejava realizações, não pessoais, mas coletivas, ele precisava ter uma certa estabilidade econômica. E aí acaba casando com ela. E eu vi uma publicação em que tem uma carta que ele envia para a pessoa que ele gostava lá em Creta, que era uma moça
na qual ele tinha, entre aspas, prometido casamento, e dizendo que, infelizmente, ele não tinha essa condição hoje de cumprir com a sua palavra. E aí ele casa com a Helena, e foi ela que deu, na realidade, toda a sustentação para ele poder desenvolver o seu trabalho político depois de 21. Então, a gente vê que, quer dizer, uma coisa é o homem e o que ele, né, coloca como ideal, e outras são as condições reais que a vida estabelece e que te levam, né, as pessoas para caminhos nas quais elas fazem determinadas escolhas. Enfim, eu acho que agora dá margem para a gente discutir, né, e vamos